suficiente. O primeiro ponto, então, é os povos da Bíblia são politeístas. Essa eu coloquei até na superfície, na verdade, porque isso está claríssimo, né, no próprio texto bíblico, numa leitura superficial. Ainda que isso seja muitas vezes esquecido. Por isso que a gente vai ficar muito tempo, inclusive, dessa live, falando sobre esse tema. Porque sem esse, eu não consigo avançar para os outros. Né? Então, os povos da Bíblia são politeístas. Quais povos? Todos os povos que aparecem na Bíblia são politeístas. Porque há vários povos que aparecem na Bíblia. Então, aqui é um mapa do chamado Antigo Oriente Próximo, e sempre que eu usar essa expressão Antigo Oriente Próximo, estou me referindo a essa região, que inclui o Egito, aqui ao sul, inclui a Mesopotâmia, ao leste, a gente poderia estender isso até a Pérsia, né? A gente tem a Babilônia aqui, por exemplo, né? A gente tem a cidade de Ur e Uruk, os territórios sumérios, né? Da antiga Suméria, aqui no sudeste da Mesopotâmia. No noroeste, a gente tem a região da Assíria, tem Assur aqui propriamente. Há espaço Síria, que está aqui, né? Cidades de Alepo e Ugarit, por exemplo. Atual Hashamra, né? Ugarit, Alepo ainda chama Alepo. E a gente tem essa região da Síria, e aqui Israel e Judá, né? Israel, o reino de Israel ao norte, Judá ao sul, assim, dependendo de quando é. Isso vai depender de que ano que a gente está falando, né? Mas basicamente a ideia é essa. A Anatólia aqui, né? Atual território da Turquia, chamada Ásia Menor, e a Grécia aqui também faz parte desse complexo do Antigo Oriente Próximo, em que esses caras todos conversavam o tempo inteiro, né? As pessoas estavam circulando por esses territórios. Os egípcios já dominaram por algum tempo essa região conhecida também como Canaã, ou Levante, né? O Levante eu falei que ia falar, então o que é o Levante? O Levante é daqui, da parte mais ao norte da Península do Sinai, até o sul da Anatólia aqui. Então, principalmente os territórios que hoje são Israel, Palestina, Jordânia, Líbano e Síria, principalmente, né? Espero não ter esquecido nenhum. E também a ilha de Chipre é colocada como Levante, muitas vezes, né? Levante significa simplesmente onde o sol se levanta, né? É o Oriente. Então, o Levante é uma parte do Antigo Oriente Próximo. E os comerciantes gregos vinham aqui para o Egito, iam para a Anatólia. Você tem rotas comerciais que vão aqui do Egito até a Mesopotâmia, passando, duas delas muito importantes, passando por Israel, inclusive. E no processo das pessoas se locomoverem, elas levam não só os seus corpos, não só objetos, mas também a sua cultura. Bom, levam a cultura material também, né? A arte delas, as cerâmicas, que vão ser imitadas, inspirar outros povos a fazerem parecido. Vão levar a sua língua, o seu alfabeto, a sua forma de escrita, a sua forma de pensar sobre os deuses, sobre o sagrado, as formas de cultuar, o culto de um deus específico. Então, Kudshu é uma deusa, né, que tem o nome dela vem de uma raiz semítica, que significa sagrada. E ela era adorada no Egito também, né, e associada a Hathor. Mas ela era adorada aqui no norte também, nessa parte da Síria. Então os caras, que a gente costuma, uma coisa fundamental para a gente quebrar aqui, para a gente começar a abrir a cabeça, para entender algumas coisas desse iceberg, é que muitas vezes a gente tem a ideia de que o Egito era uma coisa meio isolada, né? Você tinha os egípcios, a cultura egípcia, a mitologia egípcia, e é um pacotinho fechado. Aí você tem a cultura grega, as roupas gregas, os deuses gregos, é um pacotinho fechado. Aí você tem os persas, não tem nada de pacotinho fechado na antiguidade, muito menos no mundo mediterrâneo antigo, muito menos no Mediterrâneo Oriental, que era uma circulação de gente para lá para cá o tempo inteiro, né? Então você tem histórias mitológicas gregas que são compartilhadas, né? Que vêm de temas que são mesopotâmicos, que são indianos. Tem um livro maravilhoso chamado A Face Oriental do Helicon, do Martin West, que fala sobre essas relações entre a poesia e os mitos gregos com temas indo-europeus, né, que vão até de fato à Índia. Então, histórias indianas que a gente encontra essas conexões históricas mesmo, não é um paralelo simplesmente, tipo, é parecido. Não. Essa história circulou, andou por aí, né, na boca de pessoas, na cabeça, no coração de pessoas. E então é fundamental ter em consideração essa questão dos contatos culturais aqui para o que a gente vai falar. Beleza? Então, todos os povos da Bíblia. Bom, o assunto principal, né? Politeísmo, então. Todos esses povos eram politeístas. Os gregos criam em vários deuses e adoravam vários deuses, né? Politeísmo, só para deixar claríssimo, significa isso, né? Poli é vários e theos é Deus. Então, vários deuses. Então você tem na Grécia vários deuses, vários cultos, na Anatólia vários deuses, vários cultos, na Síria vários deuses, vários cultos. A gente tem os textos de Ugarit, por exemplo, na Síria, que falam sobre os deuses cultuados lá, que são, por exemplo, Baal, Asherá,
Deuses que aparecem na Bíblia também, mas na Bíblia eles aparecem como vilões. Nos textos ugaríticos eles aparecem como heróis, por assim dizer, né? Como deuses, né? Herói é outra nomenclatura religiosa que vamos deixar para outro momento. Mas na Mesopotâmia também os caras têm vários deuses, né? O Sol é um deus, a Lua é um deus. Você tem deuses nacionais, você tem Marduk na Babilônia, o deus tutelar da cidade da Babilônia, que depois vira o deus tutelar do Império Babilônico. E o culto dele se expande junto com a expansão política da Babilônia. Então esses caras adoravam vários deuses, inclusive como era, não seria de surpreender, né? Não surpreenderia, os israelitas também eram politeístas, né? A gente tem atestações textuais e arqueológicas disso. E aqui, só para ilustrar brevemente, tá? Isso aqui são estatuetas femininas encontradas em Israel, Israel e Judá, e são milhares dessas estátuas, né? De fato, milhares. Algumas contagens chegam a mais ou menos 5.000 desses objetos que foram encontrados em casas, né? Ambientes domésticos, principalmente, ou pequenos espaços culticos, o que indica que a população daquela região, ali por volta do século VIII ao século VI, tá? Antes de Cristo, então a gente já está num período monárquico da história de Israel. Já tem um rei em Israel, aquele povo já se fala em Yahvé, com certeza, a gente tem a Estela Moabita, que é um documento do nono século em que Yahvé já aparece como Deus principal de Israel, e a gente tem essas estatuetas por todo lado, inclusive Jerusalém, né? Centenas em Jerusalém. Então, assim, o povo naquela região tinha costumes, né, adoração a deuses e deusas que vão além de Yahvé. Aqui é outro exemplo, né? A gente tem um texto que a gente vai falar mais para frente quando a gente for falar sobre a Xerá dele. Esse aqui é um vaso, tá? Um desenho feito a partir dos cacos de um vaso, de uma cerâmica, encontrado em Kuntilet Ajrud, que é bem no norte da península do Sinai, né? Então a gente está aqui bem mais ou menos por aqui. E esse vaso de Kuntilet Ajrud fala que a pessoa que escreveu o texto, essa partezinha do texto aqui, diz que abençoa fulano de tal por Yahvé e sua Asherá, que é o nome de uma outra deusa, que é a Atirat, da Síria. A gente vai falar dela daqui a pouco também. Esses desenhozinhos não necessariamente são, eu inclusive digo até com um elevado grau de certeza, raro, né? Como vocês me conhecem, que eu sempre qualifico o que eu estou falando, né? Para dizer que a possibilidade é muito grande, mas nesse caso realmente a possibilidade é gigantesca dessas figuras não serem Yahvé e Asherá, como às vezes é defendido por algumas pessoas. Eu vou, inclusive, argumentar brevemente sobre isso. Isso aqui seria ainda outros deuses, uma forma feminina e uma forma masculina do deus Bes. Então a gente teria Yahvé, Asherá e Bes, pelo menos esses três, ou quatro, se quiser colocar a forma feminina e masculina de forma diferente, nesse vaso, né, no Pitus A de Kuntilet Ajrud. E isso é algo que não está, de forma alguma, escondido nos textos bíblicos. Pelo contrário, por isso que eu coloquei essa declaração, os povos da Bíblia são politeístas, inclusive os israelitas, eu coloquei isso na superfície, porque na superfície do texto bíblico você encontra, inclusive, da parte dos autores bíblicos, essa declaração de que o povo de Israel e o povo de Judá, em vários contextos e na sua maioria, adoravam outros deuses. E esse é um tema tão recorrente na Bíblia que é até difícil passar batido, mas passa. Que é que geralmente o que a gente tem entre os autores bíblicos é uma minoria de pessoas dizendo que a maioria do povo é infiel. A minoria chama esse povo, chama os leitores, né, pelo menos da Bíblia, a serem fiéis a Yahvé, diferentemente da maioria das pessoas que aparecem na história. Então eu peguei um trecho aqui, eu peguei alguns trechos. Um trecho que eu peguei é o seguinte, isso aqui está no livro de Reis, primeiro livro de Reis, que diz isso, e está se referindo à queda de Israel, que é quando a Assíria, então aqui o Império Assírio se desenvolve principalmente nessa parte aqui. Em determinado momento ele se indispõe com Israel. Israel, por um tempo, paga tributos para a Síria, faz alianças com a Síria, mas tem um momento ali que a Síria se indispõe de uma forma mais definitiva com Israel, porque Israel fez um tratado com o Egito, que era uma potência rival, nesse contexto de Guerra Fria, antiga, por assim dizer, que não tinha nada de fria, na verdade, né? Mas aí a Síria desce aqui e destrói completamente o reino de Israel e sobra só o reino de Judá, que é outro reino, tá? E aí o texto está falando justamente desse momento da conquista assíria de Israel, da destruição de Israel. E ele fala assim, isso, né, esse evento, a queda de Israel,
aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra Yahvé, ou Javé, seu Deus, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que Javé expulsou de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Então, até os reis mesmo, os chefes políticos do povo, aqueles que estabeleciam o estado de coisas, né, de ordem, as leis, o que quem de fato impunha, executava, garantia que as leis fossem obedecidas eram os reis, e esses caras, segundo o texto aqui, estavam estabelecendo costumes que eram um pecado contra Javé, né? E o povo estava temendo outros deuses. E continua: os filhos de Israel fizeram contra Javé, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as sociedades. Aqui tem um certo exagero retórico, né? Mas assim, veja que a intenção do autor é dizer o quão espalhado, o quão difundido, o quão numeroso era esses adoradores de outros deuses em Israel, que deveriam estar adorando Javé na perspectiva do autor do texto, mas não estavam. Então edificaram para si lugares altos em todas as cidades, desde a Torre dos Vigias até a cidade fortificada, levantaram para si colunas e postes da deusa Asherá em todas as colunas mais elevadas e debaixo das árvores frondosas. Javé advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: voltem-se dos maus caminhos e guardem os seus mandamentos e meus mandamentos e meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos os profetas. Então, Javé manda os seus profetas, os seus porta-vozes, para colocarem esse povo que coletivamente está politeistando, para eles deixarem de politeistar. Então, no mínimo, adorarem só Javé, tá? A gente vai discutir depois a diferença entre monolatria e monoteísmo. Mas, porém, aí o texto continua, né? Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como os seus pais. Então, não é só essa geração, a geração anterior também, que não creram em Javé, seu Deus, desprezaram todos os mandamentos de Javé, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste da deusa Asherá, e adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Então, de novo, o povo está adorando vários e vários deuses. Queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações, acreditaram em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos de Javé, para o provocarem a ira. Por isso, e aí, por que o autor está falando tudo isso? Ele está declarando a culpa coletiva do povo. Não é por causa de uma minoria que vai acontecer um certo evento. É por causa da culpa coletiva do povo. Está declarando essa culpa, os caras fizeram o que estava errado, e agora Deus vai fazer, Javé, né, o Deus de Israel, vai fazer justiça. Então o povo errou, Javé, vai corrigir o seu povo. Então diz, né, por isso Javé muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Então, porque o povo adorava vários deuses, Javé fez com que esse povo fosse destruído por meio, né, de um exército adversário, de um outro povo que são os assírios. Essa é a ideia. O povo não manteve a sua aliança, não manteve a sua fidelidade, eles estavam politeistando e, como consequência, o reino foi completamente destruído. E só sobrou Judá, né, que é um reino ao sul. E aí o texto continua. Também Judá não guardou os mandamentos de Javé, seu Deus, pelo contrário, andaram nos costumes de Israel, que Israel introduziu. Por isso Javé rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos espoliadores até que os expulsou da sua presença. Então também Judá, né, então Israel por não manter a sua aliança com Javé, é destruído, e depois Judá, pelo mesmo motivo, é destruído nas mãos dos babilônicos, né, e levado para o exílio. Tudo isso é visto na perspectiva dos autores ali do livro de Reis e de outros textos bíblicos como um castigo do próprio Javé contra o seu povo pela sua desobediência. Né? Não é que Javé foi superado pelo Deus de outra potência, como o povo de outra potência diria, mas sim que Javé entregou ele mesmo, seu povo, na mão de outras potências, por causa do fato de que eles estavam adorando vários deuses. Então a constatação do texto aqui é de que a adoração a vários deuses era generalizada, consequentemente, historicamente, o povo era politeísta. Né? Os autores bíblicos eram contra esse politeísmo, mas a constatação histórica é essa, de que o povo era politeísta. Né? Então, só para confirmar, agora voltou, né? E completou o raciocínio ou eu voltei muito na frente? Tá, beleza. E aí, avançando, só para citar mais alguns trechos rapidamente, né? Porque eu tenho que deixar esse ponto muito sólido, muito claro, porque senão os próximos pontos que eu vou trazer não vão fazer tanto sentido. Então, Neemias, por exemplo, diz, né, isso no período persa, já depois, quando eles estão retornando do exílio babilônico,
Neemias diz: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais, né, todos os líderes, né, todos os representantes, as principais figuras, não guardaram a tua lei, a lei de Javé, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhes deste. Então, Neemias também colocando isso como uma coisa coletiva, uma coisa ampla, né? Não é uma minoria, uma pessoa ou outra que adorava um Deus diferente ali, desviando da regra. A regra, entre aspas, né? A regra, o normal, era adoração a vários deuses. Jeremias também diz, né? Tem um trecho: os filhos apanham a lenha, ele fala isso condenando, claro, né? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Então, toda a família reunida nesse tipo de culto à rainha dos céus, que Jeremias condena, claro, dizendo também, né, também oferecem libações a outros deuses para me provocarem ira, que ele está falando da parte de Javé, né, como um profeta de Javé. E, estatisticamente completando o cenário, dos 12 reis israelitas citados no livro dos reis, todos dos 19, perdão, todos os 19, entre aspas, fizeram o que era mal aos olhos de Javé. Todos os reis de Israel são reprovados pelos autores do livro de Reis e depois de Crônicas também, né? Então, na perspectiva dos autores bíblicos, nenhum rei de Israel fez o que era certo aos olhos de Javé. E dos 20 judaítas, 12 são reprovados e 8 são elogiados, né? Entre os elogiados você tem, por exemplo, Davi, você tem Ezequias, você tem Josias e mais um punhado, né? Mas dá para contar, se a gente fizer a soma total aí, dos 39 reis mencionados, só 8 se salvam segundo o juízo feito pelos autores do livro de Reis. Né? Isso, aí, quando a gente vê isso, o que a gente tem que pensar historicamente? Que a opinião que uma pessoa que está sacrificando alguma coisa a Baal, uma pessoa que está apanhando lenha e amassando farinha para fazer bolos à Rainha dos Céus, eles não acham que estão fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, ou da Senhora, ou dos senhores. Eles acham que estão fazendo o que é certo. Então você tem, de um ponto de vista histórico, pessoas, sem fazer esse juízo de valor, né? Você tem pessoas praticando cultos diferentes, com perspectivas diferentes, e algumas dessas pessoas discordam de suas perspectivas e outras discordam. O grupo A discorda do B, o grupo B discorda do A, e por aí vai, né? Mas a gente tem essa complexidade social, cultica em Israel. Não dá para fazer a conclusão, né? Já que os autores bíblicos dizem que politeísmo é ruim, logo Israel e Judá não eram politeístas. Não, é o contrário, né? O texto bíblico insiste o tempo inteiro que os caras estavam adorando vários deuses. E aí, beleza, então o politeísmo era basicamente a regra, né? Era o mais comum. E você tem um chamado a monolatria. O que é a monolatria? Latria é adoração, né? Então você tem a monolatria, a adoração a um só Deus, que não significa dizer que os outros deuses não existem. Né? Mas você tem esse chamado minoritário, né? Esse Minority Report, como diz um autor que é o William Dever, que é um arqueólogo que eu recomendo fortemente, ele chama de um relatório da minoria, um relatório que estatisticamente ali naquela população era a opinião da minoria de que o povo deveria se voltar para uma monolatria, a adoração a um só Deus seria Javé, o Deus principal de Israel e Judá. E aí, para ilustrar isso, né, a gente tem o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, que é um mandamento que diz que ele não quer dizer que os outros deuses não existem. Tá, tem outros deuses por aí, tem outros cultos por aí, mas diante de mim, diante de Javé, vocês não terão outros deuses. Só eu devo ser adorado. Mas isso não significa, como eu disse, a ideia de que os outros deuses não existam, porque os israelitas pressupõem isso em várias outras passagens. Exemplo, no livro de Juízes, tem uma passagem em que um israelita está numa disputa de terra ali, recentemente um território foi conquistado pelos israelitas, e um povo de Moabe vem disputar aquele território. E aí o cara diz o seguinte, né, não, vós, moabitas, não possuís tudo que Quemosh te deu? Quemosh é o deus tutelar, o deus principal de Moabe. Do mesmo modo, tudo que Yahvé, o nosso Deus, tomou dos seus possuidores, nós o possuímos. Então, Yahvé tirou um povo que na história anteriormente tem um povo que é retirado da terra, né, de uma certa terra por Yahvé, e os israelitas passam a ocupar aquela terra, e aí os moabitas vêm querer ocupar aquela terra também, e o israelita aqui fala, olha, essa terra Yahvé deu para nós. O que é de vocês, o que Quemosh, o Deus de vocês, deu para vocês. O que o nosso Deus, que a Yahvé deu para nós, é nosso. Então não vamos entrar em conflito aqui. Cortou de novo o som? Não é possível. Não, aqui eu estou vendo que o som está funcionando.
Então você tem essa pressuposição de que tem outros deuses que estão fazendo alguma coisa por aí, né? Depois, no livro de Reis, Elias também confronta o povo, chamando o povo para adorar só Yahvé. Ele diz para o povo: até quando claudicareis, né, cambaleareis das duas pernas? Se Yahvé é o Deus, e em hebraico é o Deus mesmo, não é se Yahvé é Deus, não é que existe uma categoria única que é Deus e que só um pode preencher. Então, ou Yahvé é Deus, ou Baal é Deus, ou Asherah é Deus. Não, você tem no mundo politeísta várias posições que são ocupáveis dentro da organização da hierarquia do sagrado. Então, você pode ter ao mesmo tempo um Deus da chuva, um Deus dos partos, um deus ou uma deusa, né, da fertilidade, e por aí vai. Agora, em certos contextos, às vezes você ter dois deuses da chuva, por exemplo, é um pouco complicado. Então parece esse o contexto da disputa de Baal. Vou inclusive detalhar isso num vídeo que eu vou soltar essa semana. Isso está lá no curso também, no Leitura Histórica da Bíblia. A gente vai discutir isso lá na aula sobre Baal. Mas então Elias diz, né, se Yahvé é o Deus responsável principalmente pela chuva naquele contexto, porque está num contexto de seca, seguiu. Se é Baal, seguiu. Então não fica adorando os dois, pedindo para Baal e para Yahvé para chover. Pede para o Deus certo. Aquele que tem poder para fazer isso é Yahvé, não é Baal. Esse é o argumento de Elias. Ele vai demonstrar que Yahvé é mais poderoso do que Baal para fazer chover, principalmente, na sequência da história. Né? De novo, essa semana, né? A gente já está no domingo, então quarta-feira tem um vídeo sobre isso. E lá no curso a gente vai discutir isso com mais profundidade também. Outro trecho. Salmos diz o seguinte: entre os deuses não há outro como tu, nada que se iguale às suas obras. Bom, você exaltar Yahvé, dizendo que entre os deuses não há outro como ele, pressupõe que há outros deuses. Se você quer dizer que alguém é muito bom, você não vai dizer que ele é melhor do que algo que não existe. Né? Então, retoricamente, esse argumento não funcionaria numa sociedade monoteísta. E, finalmente, Deuteronômio, que deixa mais claro ainda isso, né? Tem outro texto de Deuteronômio que eu já vi até o pessoal comentando aqui no chat, que é o 32, 8, 9. Esse texto está nos slides mais para frente, a gente vai comentar sobre ele. Mas em Deuteronômio 4, 19, diz o seguinte: levantando teus olhos ao céu e vendo o sol, a lua e as estrelas e todo o exército do céu, não te deixes seduzir para adorá-los e servi-los. Então, isso aqui é um mandamento, né, uma lei. Vocês não devem adorar o sol, a lua, as estrelas e o exército do céu, que os outros povos adoram. Por exemplo, o sol é adorado como Utu ou como Shamash na Mesopotâmia. A lua, em Ugarit, por exemplo, é adorado como Yari, que é um deus, né, masculino. Você tem o exército do céu, é uma categoria, uma forma de se referir aos deuses na Mesopotâmia também muito comum, e também na Bíblia a gente vai ver sobre esse termo, né, exército do céu, daqui a pouquinho. E aí o texto continua: são coisas que Yahvé, teu Deus, repartiu entre todos os povos que vivem sob o céu. Como assim? O sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu não são para os israelitas. Yahvé repartiu essas coisas para todos os povos que vivem sob o céu. Quanto a vós, porém, então, diferente desses povos, Yahvé vos tomou e vos fez sair do Egito daquela fornalha de ferro para que fosseis o povo da sua herança, como hoje se vê. Então, os outros povos receberam como deuses, a gente vai entrar nisso daqui a pouco também, outros deuses, o sol, a lua, o exército do céu, mas vocês não. Vocês têm Yahvé como Deus de vocês. Yahvé reservou esse povo para ele, enquanto que os outros povos receberam outros deuses. Esse é um tema lá, vocês já viram, do iceberg, que a gente vai discutir de forma mais específica daqui a pouco também. E aí, finalmente, mas não tem uma ideia de monoteísmo forte na Bíblia, de tipo assim, que os outros deuses nem sequer existem. Não só não é para adorar os caras, mas também não é para que vocês imaginem que essas coisas existam. Porque tem trechos, por exemplo, que diz, aqui é Isaías, tá? Faltou aqui o livro, Isaías 45, que diz: eu sou Yahvé e não há nenhum outro, fora de mim não há Deus. Bom, então aqui está claríssimo que os outros deuses nem sequer existem, não é? Não necessariamente, porque essa forma de falar é uma forma retórica que aparece em outros contextos que pressupõe que a coisa que é chamada de nada ou de não existente existe e é alguma coisa, mas é insignificante diante da grandeza daquilo que você está querendo comparar com essas coisas. Então, assim, qual que é a ideia aqui? Yahvé é tão poderoso, é tão grandioso, é tão bom, é o nosso Deus, que os outros deuses, para nós, não são nada. Diante de Yahvé, não há nenhum outro. Mal comparando, tá? Me permita uma comparação meio chula,
Mas tem uma frase que o pessoal fala de vez em quando assim, né, que fulano é rainha, o resto nadinha. É uma retórica mais ou menos nesse sentido. Eu amo tanto, ou tenho tanto temor, eu vejo tanta grandeza em Yahvé, que para mim não há outro. Fora dele não há nenhum. Né? Eu vou exemplificar aqui com outros textos. Isaías 40 diz: para ele, Yahvé, as nações não passam de uma gota que cai do balde, são reputadas como pó depositado nos pratos da balança. Ou seja, para Yahvé, as outras nações são fracas, não ameaçam de forma alguma, são insignificantes. Isso que está sendo dito num contexto em que Israel e Judá são infinitamente mais fracos, né? Bom, aqui é Judá já, né? Eles são infinitamente mais fracos do que Egito, Assíria, etc. Mas aí o autor diz, olha, mas para Yahvé, que é o nosso Deus, esses caras, esses grandes exércitos, não são nada. Eles são alguma coisa, mas é a retórica, entende? É o jeito de dizer. As ilhas pesam tanto quanto um grão de areia. O Líbano, que é conhecido pela sua produção, pelas suas árvores, né? Inclusive na bandeira do Líbano, hoje a gente tem lá o cedro, era fornecedora de madeira para o Egito, para toda a região ali. O Líbano bastaria para não bastaria para o seu fogo, tá? Ficou dividido errado a frase aqui. Nem a sua fauna para o holocausto. Então, se fosse para dar tudo que Yahvé merece, tudo que Yahvé precisa em termos de culto, a madeira para queimar sacrifícios do Líbano, você poderia queimar o Líbano inteiro, o que não seria suficiente, que é o lugar com mais madeira que a gente conhece. Nós, os autores da Bíblia, né? Estou falando a mentalidade do autor. O lugar mais denso com madeira não seria suficiente. Pode queimar o lugar inteiro, não é suficiente. Você pode queimar todos os animais que vivem no Líbano, não é suficiente. Yahvé é grande demais. E aí continua: todas as nações são como nada diante dele. Não passam de coisa vã e nada. Pô, mas as outras nações existem. Mas é a retórica. Ele é tão grande que é como se fosse nada. E que aí, inclusive, aqui já emenda para uma discussão sobre deuses, porque aí fala: a quem comparar Deus? E que imagem poderias dele fazer? E aí ele começa a criticar o fato dos povos das outras nações fazerem, e bom, pessoas também em Israel e Judá, fazerem estatuetas, fazerem imagens de deuses, porque isso, comparado com Yahvé, não é nada. Ele é o único, só ele é Deus e fora dele não há outro. Mas perceba, isso não quer dizer que os outros deuses não existam. E aí, exemplificando mais ainda, Isaías 47, né? Isso aqui é uma frase que é colocada na boca da Babilônia, representando ali o grande império babilônico, poderosíssimo militarmente, né, que vai aniquilar, inclusive, Judá, e depois Judá só vai se ver livre da Babilônia porque a Pérsia, que consegue ficar mais forte ainda, derrota a Babilônia. Mas a gente está falando de grandes impérios aqui. E aí Isaías, criticando a presunção, o orgulho, a arrogância da Babilônia, ele diz: tu que te sentas despreocupada e dizes no teu coração. Então é como se a Babilônia estivesse pensando assim, ela é tão arrogante, tão cheia de si, acha que é tão forte, que pode tudo por causa dos seus exércitos, dos seus carros, cavalos, armas, etc., que ela pensa assim: eu sou e fora de mim não há nada. Não me tornarei viúva, né, não perderei meu marido, nem ficarei sem filhos. Então, assim, ela nada de ruim vai acontecer com ela, porque ela é forte, ela se basta, ela banca, quem peitar, ela detona. E aí, retoricamente, a forma de expressar isso verbalmente, né, uma figura de linguagem, é a Babilônia dizendo: eu sou e fora de mim não há nada. Interpretar isso literalmente como se fosse o autor de Isaías imaginando que a Babilônia acreditasse que nenhuma outra nação existisse no planeta, não faz sentido, né? A gente tem que entender que isso é retórico. E a mesma retórica se aplica a o próprio livro de Isaías, inclusive, a mesma parte de Isaías, inclusive, que vai de 40 a 55, né, chamado Deutero-Isaías, que repete o tempo inteiro: eu sou Yahvé e não há outro, fora de mim não há Deus, no sentido de eu sou suficiente, eu basto, eu sou mais forte do que todos, mas os outros existem também, são fracos, não me ameaçam de forma alguma, mas não existem, aí a gente já foi longe demais. Mais um exemplo, né, para reforçar ainda mais, Salmos 89, e quem sobre as nuvens é como Yahvé dentre os filhos dos deuses? E é deuses mesmo, Elim, né, o plural de Deus. Quem é como Yahvé? Deus, El, que é um termo para Deus, é terrível no conselho dos santos, grande e terrível com todos os que o cercam. Então esse salmo ele exalta Yahvé dizendo: quem sobre as nuvens é como Yahvé? Bom, tem alguém, tem mais alguém então, né? Para comparar, mas ninguém é como ele. E quem que é esse povo acima das nuvens? Os filhos dos deuses. Que filhos dos deuses são esses, né? E Deus é terrível no sentido de ele
ele é tão poderoso que o pessoal até treme diante dele no Conselho dos Santos. Que Conselho dos Santos que é esse?